Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe adultos, primeiro trimestre de 2021. Fica comigo até o final, que é um plano de estudo bem enxuto, com informações importantes que vai ajudar você a agilizar a sua reflexão sobre a lição, você que é aluno e você que é professor, otimizar seu tempo para que você possa expandir o seu raciocínio sobre a lição de uma maneira mais clara e objetiva e em menos tempo, ok? Vamos então para o meu computador e a gente começa essa importante aula. Bom, nós já estamos aqui na tela do meu computador. A lição de hoje, número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Então, isso é muito importante, essa lição. Uma lição que vai nos ensinar muitas coisas nessa oportunidade. E aí, se você gostar, você pode já curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal. O material que eu utilizo aqui, ele fica disponível na descrição. Você pode baixar, pode modificar, pode passar para outras pessoas, utilizar como você bem quiser. E aí nós temos como objetivos específicos para essa lição: 1. Conceituar a cura divina na Bíblia. 2. Pontuar a cura divina como parte da salvação. E 3. Refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. O texto áureo diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, tem esse texto áureo importantíssimo e essa verdade prática que complementa e elucida ainda mais essa verdade. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe está em Isaías 53, versículo 4 e 6, que vai falar sobre o Ebed Yavé, o servo sofredor do Senhor, que se refere a Jesus e vai falar justamente sobre ele levando sobre si as nossas enfermidades. E Mateus capítulo 8, 16 e 17, que confirma essa verdade. Então nós temos como introdução dessa lição: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. E a gente tem como tópico 1 a cura divina na Bíblia, 2 a cura divina como parte da salvação e 3 a cura divina e os desafios atuais. Então esse conjunto de informações iniciais, junto com os objetivos específicos, forma aquilo que será apresentado em toda a lição e é exatamente o que nós precisamos nos concentrar para conseguir chegar até o fim dela e trazer alguma coisa de significativa em sentido prático para as nossas vidas, tá bom? Aí a minha dica para os professores é 23 minutos no primeiro tópico, 23 no segundo e 23 no terceiro, mesmo o segundo tendo 4 subtópicos, porque na verdade você vai falar de assuntos que estarão interligados com o que foi falado no primeiro tópico e no último também, então você pode distribuir por igual de acordo com a sua necessidade, tá bom? E aí a gente tem tópico 1, a cura divina na Bíblia, primeiro subtópico, a saúde pública no Antigo Testamento. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, Deuteronômio 6, 4 ao 9. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. O que é importante que se diga, em primeiro lugar, que quando a lei é estabelecida para o povo de Israel, ou seja, quando Moisés recebe a lei de Deus e todas as instruções para o povo, inclusive instruções sanitárias e instruções na área da saúde, você precisa levar em consideração que você tinha cerca de 2 milhões de pessoas, a estimativa feita por eruditos, 600 mil homens era o povo, então se for contado só homens, você pode contar lá para cada família mais 3 pessoas. Então dá uma média de
de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito para ir para a terra de Canaã. E nesse percurso, sem condições sanitárias adequadas, sem condições de higiene adequada, né, sem produtos químicos como nós temos hoje para fazer higienização, essa era a condição que você precisa levar em consideração. E por isso Deus proibiu que eles se alimentassem de certos tipos de animais que provocavam certamente inflamações graves no povo, como a carne de porco, por exemplo, né? Você vê que até hoje, por exemplo, uma pessoa que vai fazer algum procedimento importante de operação, ou uma pessoa que faz uma tatuagem, por exemplo, ela não pode comer carne de porco, possivelmente porque é uma carne que tem um potencial de inflamação muito grande. Então, animais desse tipo e outras questões que o Senhor colocou ali como questões sanitárias e também deu a sabedoria aos sacerdotes, a autoridade para identificar quando uma pessoa estava com lepra, por exemplo, alguma enfermidade, eles conseguiam visualizar, separava a pessoa, então tinha todo um sistema sanitário que era suportado por Deus, ou seja, Deus dava suporte àquele sistema de uma forma extraordinária, porque em qualquer lugar do mundo onde tem um acúmulo de pessoas desse tipo, sem as condições sanitárias necessárias, começa a surgir várias pragas e doenças, como a gente vê hoje em vilarejos pelo mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo, em pequenas vilas, nos estados, locais abandonados pelo poder público em que não tem saneamento básico, as crianças têm problemas gravíssimos de diarreia e uma série de doenças por água contaminada, por lixo junto às casas, por ratos para todo lado. Então, basta faltar o mínimo de condições necessárias na área sanitária para uma epidemia surgir. E ali, 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto durante 40 anos, somente uma atuação de Deus milagrosa e também a sabedoria que Deus deu aos sacerdotes e a Moisés pela instrução da Escritura, da lei, para que eles pudessem preparar o povo para essas questões de higiene. Então é importante se levantar isso aqui nesse primeiro ponto. 2, a prevenção de doenças é bíblica. Então você tem aqui, quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Então, é importante que se diga, isso aqui é o complemento do que eu acabei de falar. E é importante que se diga aqui que a discussão aqui não é sobre como o povo de Deus se alimenta hoje. Não é essa a discussão aqui. A discussão aqui é sobre como Deus preparou o povo dele de Israel para que eles pudessem ter saúde física, ok? Então, tirando o aspecto cerimonial, o restante era para que o povo pudesse ter uma condição de saúde estável, sem problemas graves. Por isso, Deus instituiu vários procedimentos e passou para o povo. Então, isso não significa que esses procedimentos tenham que ser adotados por todos nós hoje, e essa discussão também não deve entrar nessa lição, porque senão você vai perder seu tempo discutindo uma coisa que é secundária dentro da ideia que está sendo passada aqui. Tá? Nós estamos falando sobre cura e não sobre o tipo de alimento que a gente deve comer, ok? Essa é uma outra discussão. Mas o ponto 1 e o 2 aqui pode ser falado até de forma conectada, de uma única vez, porque eles se completam. E o 3, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Então você tem aqui, o Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, tá? Aqui, a minha dica para você é que você apenas traga o assunto à tona, como o comentarista
colocou aqui, mas não se aprofunde ainda, porque ele vai tratar mais especificamente sobre a questão da cura no Novo Testamento, tá? Então, não põe o, o, o carro na frente dos bois agora, tá bom? Trata do jeito que ele colocou aqui, que Jesus realizava essas obras pela compaixão e para demonstrar os sinais de Deus, a marca da confirmação de Deus na sua vida para o povo. É tanto que João, diferentemente dos evangelistas sinóticos, ele chama as curas e os milagres de Jesus de sinais, porque ele associa justamente com a questão de que esses sinais eram para que as pessoas tivessem uma condição a mais de acreditar nas obras, porque Jesus insistiu. Muitas vezes no diálogo e na discussão com o povo ali que eu acompanhava, ele falou, se vocês não creem pelo que eu falo, creem pelo menos nas obras que vocês têm visto, pois como meu pai me manda, eu faço. Então, criam pelo menos nas obras, e o povo mesmo assim ficava com o coração endurecido. Então, ali a cura é mais como um sinal de confirmação, e não o objeto principal da expressão bíblica das boas novas. É bom fazer essa separação. A gente vai para o ponto 2, a cura divina como parte da salvação. Salvação, ponto 1, é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus, 2 Coríntios 5,19, Hebreus 2,15. Então aqui é mais para a gente tomar muito cuidado na hora de se olhar um texto bíblico, para não entender salvação sempre com o sentido de livramento do pecado para a vida eterna. Tá? Às vezes salvação tem a ver com um livramento de uma outra situação, como por exemplo quando o povo judeu foi salvo pela atuação da rainha Esther e de Mardoqueu. Ali foi uma salvação, só que não era salvação eterna, salvação para o mundo vindouro. Era uma salvação no sentido de preservação do povo judeu nessa terra, ok? Então tem que ver o contexto para fazer a associação correta sobre qual sentido a expressão salvação está tendo ali, ok? E o 2, a cura divina. Então a gente tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus 14,14, Lucas 4, 18 e 19, Atos 10 e 38. Então aqui já é importante a gente fazer um adendo aqui, no sentido de que você tem a cura sendo realizada como um ato sempre, em qualquer circunstância. A cura para a pessoa que crê, ou a cura mediante a oração que é feita a Deus em intercessão em favor de alguém, ela vai sempre ser fruto da graça e misericórdia de Deus. Sempre, em todas as ocasiões. E até mesmo aqueles que são usados por Deus com o dom de curas, com o dom de cura, também tem esse sentido. É Deus que está atuando, não é o poder da pessoa, não é a influência da pessoa, é Deus e a sua misericórdia para com aquele que está recebendo a oração, a intercessão, para que ele seja abençoado, curado e receba saúde. Então é importante que se diga isso, que é sempre uma ação direta de Deus, não é a gente que consegue isso pelo nosso próprio esforço. É tanto que a gente tem essa questão que vai ser tratada nos próximos pontos, que é de que tem enfermidades que a gente ora e Deus não cura, e tem outras enfermidades que a gente nem ora em relação a elas e Deus cura. Então é uma discussão aqui só para começar, mas você pode aguardar que mais à frente o comentarista vai falar sobre isso, tá? E aí, como é grande esse tópico 2, tem 4 pontos, eu dividi em 2 slides, tá? Aí o terceiro diz o seguinte, ó, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, que é o que está dito lá no texto áureo, né? Isaías 53:4. 1 Pedro 2,24, você tem, desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntos.
a cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esse é o versículo que está no texto áureo. Então, é Deus que realiza essa cura e ela faz parte do plano da salvação como sinal daquilo que Deus está fazendo ao nosso favor. Então, isso não significa que, como alguns entendem, que se está declarado por Deus em Isaías 53 que Jesus leva sobre ele todas as nossas enfermidades, isso significa que nós precisemos e devemos, pela Escritura, ser pessoas completamente saudáveis e curadas durante todo o tempo da nossa vida, porque senão essa palavra não se cumpre. Está errado, não tem nada a ver com isso. Isso significa, de uma maneira abrangente e geral, que Jesus traz salvação e cura para as nossas vidas. Mas nem todos são salvos. E nem todos os salvos são curados. E nem todos os que não são salvos também ficam enfermos. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque se a gente for radical nesse pensamento, a gente vai estar indo contra as Escrituras, cometendo heresia e levando pessoas não curadas à tristeza total, pensando que Deus não agiu em favor delas. Então, muito cuidado com esse ponto. E aí ele cita aqui o versículo que falamos, Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53 e 5 indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus, ok? Então, isso diz respeito à cura física, mas não significa que é determinante no sentido de que todos precisam ser curados para que essa palavra se cumpra. Não, de forma alguma. Mesmo porque nem todas as pessoas que viviam no tempo de Jesus próximo a ele foram curadas por ele. Nem todas elas. Se a gente olhar, por exemplo, que mais à frente, quando Jesus ressuscitou, que Pedro e João subiam a oração no templo e ali tinha um homem coxo e aquele homem foi curado pela fé de Pedro e de João, aquele homem com certeza estava ali desde o tempo do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, e não foi curado, mas foi curado naquela ocasião. E outras tantas pessoas não foram. Então, há que se tomar cuidado no sentido de não generalizar a expressão para categorizar que, para que a palavra seja cumprida, todas as pessoas têm que ser curadas totalmente. Senão a gente não teria, por exemplo, como vamos ver mais à frente, os casos mostrados no próprio Novo Testamento, tá? Então, esse ponto 3 e 4 você pode também falar de uma única vez, ok? Para ganhar tempo. E aí a gente vai para o ponto 3, as doenças. Então, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Quando o comentarista fala aqui de pecado, consequências do pecado, certamente ele tem como pano de fundo não o pecado que nós cometemos, mas o pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva. Então, a consequência das enfermidades é a consequência da entrada da morte no mundo, da entrada do sofrimento no mundo pelo pecado que os nossos pais, Adão e Eva, cometeram no jardim, desobedecendo a Deus. Então, eles tiveram que encarar agora a morte física, ok? Passaram a ter o tempo de vida ao longo do tempo reduzido e uma série de questões que veio sobre a vida deles e foi transmitida a nós também como sofrimento em consequência do pecado. E aí você tem o desenvolvimento natural do pecado, como o crescimento desordenado das sociedades, má alimentação, questões de experiências de laboratórios que geram enfermidades, e uma série de coisas e interações biológicas, né, de pessoas diferentes em que originam
problemas de saúde como diabetes, como colesterol e tantos outros problemas, tireoide, como consequência direta ou indireta do pecado dos nossos pais e depois, posteriormente, acrescidos dos nossos próprios pecados, ok? Aí a gente tem o ponto 2, as enfermidades entre os crentes, que é o ponto que eu falei para vocês guardarem, né? Eu sei que é professor, dá uma segurada lá no começo para poder falar sobre essas questões aqui, ó. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, só essas referências bíblicas aqui já nos ajudam a entender que servos de Deus também ficam enfermos, também passam por enfermidade. E nem sempre essas enfermidades são curadas pelo Senhor. E a gente não sabe explicar isso, mas consegue ter o consolo para as nossas vidas através do que está relatado no Novo Testamento, de que esses servos de Deus, grandes homens de Deus, também suportaram enfermidades e continuaram a exercer os seus ministérios. Hoje nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são usadas por Deus para cura e elas mesmas carregam algum tipo de enfermidade. Então não adianta querer ser 880 nesses casos, tem que seguir o que a Bíblia está dizendo, ok? Precisa entender a palavra de Deus no seu conjunto total para não cometer heresia ou fazer o que muitos supostos crentes fazem, de acusar o outro de estar enfermo por causa de pecado, por exemplo. Às vezes é uma consequência como essa de Timóteo. Algumas pessoas falam, alguns eruditos, que as águas de Éfeso eram águas ruins e de tanto beber aquela água ele desenvolveu problemas no seu estômago. Não sei se era isso, mas possivelmente poderia ser. Então a gente sofre consequências, por exemplo, de problemas no nosso tempo de rinite, sinusite e tantos outros problemas por causa da poluição de quem vive na cidade grande, por exemplo. É uma consequência, tá? A gente está no mundo e nós não somos blindados porque pertencemos a Deus. A gente vive como qualquer outra pessoa. Tem hora que a gente precisa ir para o hospital tomar soro e do nosso lado tem uma pessoa que não tem relacionamento nenhum com Jesus. Está você de um lado e a pessoa do outro tomando soro. E aí? O diferencial é que você crê em Deus em qualquer circunstância. Você serve a Deus independentemente daquilo que Ele possa fazer em relação à sua saúde, às suas finanças ou qualquer outra coisa, ou não. Você é servo de Deus, foi chamado e se submete ao Senhor em qualquer circunstância. É difícil de entender, mas pela Escritura a gente aceita prontamente porque nos submetemos ao nosso Deus. E aí, não confundir doença com possessão maligna, tá? Então você tem duas coisas básicas que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. É verdade, tem muitas pessoas que acabam fazendo confusão, principalmente em alguns casos, como por exemplo, de pessoas que têm problema de epilepsia. E muita gente no nosso meio acredita que epilepsia seja um problema maligno. A pessoa tem convulsão e acha que está manifestando demônio. A gente sabe que aquilo tem a ver com uma espécie, eu estou falando assim de forma vulgar, uma espécie de coágulo numa área do cérebro que faz com que a pessoa que tenha epilepsia sofra dessas convulsões quando não controla isso com remédios. Então, muito cuidado, né? E a questão mais importante em tudo isso que a gente falou, acho que isso é interessante para a gente fechar, é que nós precisamos, na verdade, ser uma igreja que ora mais, uma igreja que jejua mais, uma igreja que está mais na presença de Deus. Porque quanto mais a gente está conectado às coisas de Deus pela oração, pela consagração, mais poder do alto a gente recebe e mais manifestações dessas enfermidades aparecem, mas com a oração sai. Por quê? Porque a gente está nesse movimento de crer em Deus, de confiar. A gente perdeu muito isso, conquistamos, minha visão,
conquistamos outras coisas, né, ao longo do tempo, uma maior capacidade de raciocinar sobre as coisas, menos proibições nas denominações cristãs, mas ao mesmo tempo também perdemos muito do referencial de comunidade, de consagração à oração, ao jejum, de estar com a vida mais voltada para Deus e vendo mais coisas espirituais acontecendo pela fé. E isso é bíblico também, eu não estou falando bobagem. Se você pegar lá no capítulo 5 de Marcos, depois que Jesus repreende o endemoniado gadareno, ele volta para a região de Nazaré, onde ele viveu, e ele vai ali na sinagoga e ensina a palavra de Deus e diz que ali as pessoas olham para ele e falam: mas esse não é o filho de José, filho de Maria, seus irmãos estão entre nós, suas irmãs, ou seja, não é isso aí que ele está fazendo, será que é isso mesmo? Mesmo vendo as maravilhas que ele estava realizando, a incredulidade tomou conta do coração deles, eles estavam racionalizando, estavam vendo o Jesus humano ali, o Jesus filho de José e Maria, um homem comum, como se não houvesse a dimensão espiritual na vida dele. E às vezes isso acontece com a gente. E Marcos termina o relato dele ali dizendo que Jesus não pôde curar muitas pessoas ali por causa da incredulidade do coração deles. Apenas expulsou alguns demônios e curou alguns enfermos por causa da incredulidade. Então, a partir do momento que a gente se afasta de Deus, no sentido do apego da oração, jejum e palavra, a gente naturalmente vai ficando uma pessoa mais racional, mais equilibrada. Não, as enfermidades são tratadas pelos médicos, nós precisamos seguir a receita do doutor, fazer tudo os exames e tal, e a gente vai ficando só nesse nível. E para de buscar a Deus para receber também a cura divina. A gente não pode ficar com um e desprezar o outro, mas a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus para viver uma vida na dimensão da fé. E a dimensão da fé não é a dimensão do natural, é a dimensão do sobrenatural. É acreditar que Deus pode interferir no natural para realizar uma coisa extraordinária. Se eu não creio nisso, eu limito muito também a ação de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu estou numa situação de incredulidade também. E nós estamos vivendo esse período no nosso meio. Tem pessoas que abusam, né? Que usam a cura como uma maneira de pregar um evangelho que atrai muita gente e acaba gerando receita, né? E aí pega firme nessa questão de cura, apenas para atrair as pessoas e não prega o evangelho completo. Mas Jesus Cristo cura sim, eu já fui curado, você também já deve ter sido curado e deve conhecer pessoas também que receberam curas da parte do Senhor. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma a você auxiliando o direcionamento dessa lição, e termino com a conclusão que diz: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não de maneira que, às vezes, pensamos, como em 2 Reis 5, 10 e 14, que vai falar justamente da cura de Naamã, ok? Durante o ministério de Eliseu. Então é muito importante. Ele cura se ele quiser e acabou, creia a pessoa ou não. Então é nisso que a gente deve se apegar e sempre respeitar as duas partes, mas como nós somos chamados para viver na presença de Deus, confiar mais na ação do Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Espero ter contribuído com você nessa lição, e se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a você uma excelente aula, e se você precisa de cura, eu creio que Deus pode te curar, e você também ministre dessa forma para a sua sala de aula, que o Senhor pode te curar ali, se for a vontade dEle. O nosso papel é crer, é confiar no Senhor para receber essa bênção, se Ele quiser. Deus abençoe a sua vida, nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!